Olá pessoal, bom, hoje eu vou falar um pouquinho de afetividade e sexualidade, né? Um tema bastante recorrente aí na mídia, no nosso dia a dia, enfim. É, Vocês verão, eu vou me focar um pouquinho mais na questão homossexualismo, né? Que é o que muitas vezes a gente acaba não entendendo muito o problema. Mas vamos lá. Bom, para a gente começar, eu gostaria de destacar um pouquinho a questão da afetividade, da sexualidade. Qual o problema com tudo isso? Quando eu digo de afetividade, eu estou dizendo do meu lado afetivo, do meu lado emocional, né, com relação às outras pessoas. E a sexualidade, eu estou falando do meu lado sexual, né, dos hormônios, das relações sexuais mesmo. Então, quando eu tenho algum problema nessas duas áreas, é, qualquer que seja o problema, por exemplo, uma criança, né, que é o que a gente mais vê hoje em dia, infelizmente, uma criança é abusada, sexualmente falando, por um adulto, contra a vontade dela, né? Se é abusada é contra a vontade. E o que acontece? Quando a pessoa ainda é criança, da cadeia para a pessoa, né? Se for descoberta, se a criança contar e tudo mais, né? Mas e para a criança? Qual o problema que isso causa? Por que a gente considera isso? Por que a igreja, né, considera isso como pecado? E quando a gente fala de igreja, você está falando por que Cristo considera isso um pecado? Toda vez que eu faço mal para o meu irmão, para mim ou para o meu irmão, eu estou fazendo mal para Deus da mesma forma, porque Deus habita dentro de cada um. E quando eu abuso, seja afetivamente, seja sexualmente, de uma pessoa, não vamos dizer que só das crianças, né, mas em geral de uma pessoa, estupros, enfim, eu estou fazendo mal para Deus, eu estou prejudicando a Deus numa pessoa. Eu não estou amando a Deus acima de tudo, porque eu me deixei cometer aquele deslize, e eu não estou amando o meu próximo e nem a mim. Então, ou melhor, eu estou amando a mim acima, né, mais do que a Deus e mais que o meu próximo. Eu não posso amar, eu tenho de amar a mim e ao meu próximo iguais, de formas iguais. Então, aí isso gera uma desordem na vida da pessoa, né? Aí aqui a gente pode citar, no caso de meninas, por exemplo, que são abusadas, muitas vezes se tornam, se não tiverem um acompanhamento psicológico, enfim, espiritual, vão se tornar mulheres da vida, mulheres adúlteras, prostitutas. Nos homens, a mesma coisa acontece. Se um homem é abusado por outro homem, vai gerar uma consequência homossexual na vida dele. Se a mulher é abusada por outra mulher, vai gerar uma consequência homossexual na vida dela. Tá? Desencadeia todo aquele ponto. E de quem é a culpa disso? Ou Deus fez assim? Né? Que é o que a gente mais ouve dos homossexuais, na questão das prostitutas, das mulheres da vida, ouve-se que é a forma que Deus deu para elas de viver a vida, de ganhar a vida, de sustentar a família e tudo mais. Não. O inimigo investe no nosso ponto fraco, investe nas nossas feridas e fala na nossa cabeça para que acusemos Deus do que foi feito. Em Gênesis a gente vê que Deus criou o homem e a mulher. Eles deixarão pai, mãe, família, unir-se-ão
e formarão uma só carne, um só espírito. Para a questão homossexual, Deus criou o homem e a mulher para que eles dois, juntos, formassem uma só carne, um só espírito. Esse é o casamento. Essa é a lei de Deus para nós. Certo? Não falou que Deus criou o homem e a mulher, e que o homem vai se juntar com o homem, ou que a mulher vai se juntar com outra mulher e formarão uma só carne. Não. Segundo ponto. Pessoas de mesmo sexo não tem como reproduzir. Se não tem como reproduzir, o sexo vai servir apenas para prazer, satisfação carnal, e não mais para glorificar, santificar a Deus. Que a reprodução é uma forma de ser abençoado por Deus. Então, já foge a lei também. Com relação às prostitutas, as adúlteras, né? Voltando um pouquinho para o lado heterossexual da situação. Qual o problema, né? Se é uma relação heterossexual, não deveria haver problema se está adulterando, se está se prostituindo e tudo mais. Acontece que Deus falou: homem e mulher unir-se-ão e formarão uma só carne. Os dois juntos formarão uma só carne. E não os 10, os 20 juntos formarão uma só carne. Não. Na matemática de Deus, 1 mais 1 dá 1. E não 50 mais 50 dá 1. Certo? Então, o que acontece? Quando a gente passa a cometer esses erros, esses deslizes que fogem à lei, a gente está praticando uma sexualidade, porque aí envolve só sexualidade mesmo, só questão carnal, desregrada, que foge à regra, que foge à lei, né, que Deus deixou pra gente. Então não tem como ser abençoado, essa união, essa ação não tem como ser abençoada. E não pode se dizer que é uma coisa normal, uma coisa natural, porque não é investimento do inimigo, que faz com que a gente pense que a gente não é amado por Deus pelo nosso passado, que Deus nos abandonou, então vamos abandonar Deus também. Não é assim, né? Romanos, na carta de São Paulo a Romanos, no primeiro capítulo, ele diz assim que quando a gente abandona Deus, Deus não nos deixa de amar em momento algum. Mas como a gente optou por deixar Ele de lado, Ele respeita a nossa opção e nos deixa entregues aos deuses que nós escolhemos. E esses deuses que nós escolhemos fora dele sempre nos levarão para promiscuidade e perversão. Jamais para a ordem, jamais para a legalidade, jamais pela bênção. Mas o que acontece? Quer dizer então que essa pessoa então se perdeu e jamais voltará? Não. Para Deus existe o amor incondicional. O amor de Deus é incondicional e existe sempre quando se pensa em Deus, tem que se pensar em esperança. Porque Deus e esperança são coisas que andam lado a lado. Claro, a esperança vem de Deus, né? E então a gente jamais pode perder a esperança, jamais pode julgar alguém. Olha, vejamos, jamais podemos julgar alguém, né, ter preconceito contra alguém porque é prostituta, porque é homossexual, enfim. Mas temos que tentar ajudar. E é o que muitas vezes essas pessoas que passam por esses problemas na vida, de homossexualidade, de promiscuidades em geral, acabam dizendo que que a igreja, que nós que tentamos ajudar, estamos sendo preconceituosos. Não, muito pelo contrário. Nós amamos aquelas pessoas que cometem esses erros. Amamos, foi assim que Deus nos ensinou, amar a essas pessoas. Agora, não é porque a gente ama aquela pessoa que a gente tem que amar o pecado dela. Não é porque eu amo uma pessoa que anda na moda que eu tenho que ser adepto à moda dela.
Não. Eu posso odiar as roupas que ela usa, o estilo dela, mas amar é diferente. O amor é incondicional à pessoa, não ao pecado. O pecado tem que ser repugnado. Não a pessoa repugnada, ao pecado. Aos meus irmãos homossexuais, aos meus irmãos que pensam, né, como os homossexuais, eu gostaria só de esclarecer uma coisinha com relação ao verbo ser e estar, que existe, faz-se uma grande confusão nesse contexto, principalmente. Muitos homossexuais dizem, eu sou gay, eu sou homossexual. Não, você não é gay, você não é homossexual. O verbo ser indica um estado permanente. Você não nasceu gay, não está dentro do gênero que foi criado por Deus. Os gêneros criados por Deus foram homem, mulher, e não homossexual. Não tem homossexual. Então você não é homossexual. Você está homossexual. Olha a diferença do verbo. O verbo estar indica para nós alguma ação que é passageira, não é permanente, é mutável, pode mudar, já mudou. Então, eu não nasci homossexual, eu estou homossexual, eu não sou homossexual. Tá? Então a gente precisa aprender um pouquinho a diferenciar esses verbinhos, porque ajudam bastante na hora da concepção, na hora do entendimento, né, do que se quer dizer, do que se passa conosco. E muitos homossexuais passam por momentos difíceis, passam por momentos de depressão e tudo mais, quando descobrem principalmente essa situação, essa opção sexual, porque confundem esse verbo, não pensam no que estão dizendo, no que está acontecendo. Se pensasse, talvez fosse um pouco mais fácil adaptar, não digo aceitar. Claro, tente-se aceitar essa situação porque pela qual está se passando, mas não, porque eu aceitei, então vamos continuar do jeito que está e não vamos esforçar em nada para mudar. Deus olha, é para o nosso esforço em mudar, é para o nosso esforço, por nossa luta diária. Essa é a verdadeira guerra santa. É a nossa luta diária conosco mesmos para mudar, para ser de Deus. E é isso que ele considera. Não é se eu sou homossexual e eu já estou no inferno. Não. É se eu sou homossexual, mas eu luto contra os meus instintos, contra os meus prazeres carnais. Luto. Então, pode ser o homossexual que for, eu posso me assumir homossexual, eu posso me assumir como que seriam os relacionamentos homossexuais, que seriam as vestimentas, né? Vestir como mulher, isso não é legal também, certo? Então, a questão o que Deus olha, o que Deus preza em nós, não é a gente ser perfeito, porque nós somos mortais, nós somos imperfeitos, como criaturas nós somos imperfeitos. O único perfeito é Ele, é Deus, o Criador. Então nós nunca seremos 100%. Eu me descobri homossexual, então eu descobri que isso é errado, então plim, virei perfeito, sou homem agora. Não, isso é balela. A nossa luta diária é o que conta para Deus. O nosso 100% é a nossa luta, certo? Nossa perfeição é a nossa luta. Então fica aí o recado. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, aqui embaixo tem o espaçozinho para comentários e eu responderei com o maior prazer. Espero que tenham entendido. Aos fanáticos, tanto religiosos quanto conceptistas, né, que não entendam errado, que não façam alarde em coisas que não tem nada a ver. Abraço a todos, amo vocês.